A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, Carolina Dittoni, do PL de Santa Catarina, afirmou em entrevista exclusiva aqui ao Antagonista que o Brasil vive um momento de insegurança jurídica que pode ser atribuído devido às ações dos ministros do STF. Ela também fala sobre o movimento anti-STF que está sendo desencadeado pelo comportamento do colegiado. Vamos conferir essa entrevista exclusiva que ela fez conosco, a nossa repórter de Brasília, Débora Sena. Prestem bem atenção. O Antagonista recebe a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Caroline Dittoni. Deputada, muito obrigada. Eu começo perguntando se o pacote anti-STF que tramita hoje, apelidado dessa maneira, na comissão que a senhora preside, vai ser um legado da sua gestão para o Brasil e se já fazia parte da sua intenção enfrentar temas tão espinhosos, mas tão evidentes atualmente no ambiente político. Então, desde a legislatura passada, nós já havíamos pautado na CCJ, no caso a deputada Bia Kicis, enquanto presidente, um dos projetos de lei que visa aumentar o rol de crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Na época, nós perdemos por um voto. Então, não havia um clima social e político apto a pautar e aprovar essas temáticas. Com a nossa ida na CCJ e diante de tantos inquéritos abertos, tanto protagonismo do judiciário, que passou não só do ativismo judicial de legislar no nosso lugar, mas passou a gerir inquéritos, censurar a mídia, censurar influenciadores políticos e até mesmo redes sociais, como está acontecendo, nós entendemos que era um momento social para pautar. Com o apoio dos partidos de centro por conta das emendas, então o Lira despachou a PEC 8, a PEC 28, e nós tivemos a felicidade de não ter a retirada de pauta desses projetos, e se continuar nesse sentido, nós acreditamos que teremos voto suficiente para aprovar sim. Eu entendo que isso é sim um legado que vamos deixar, se Deus quiser, porque já passou da hora do Congresso Nacional se manifestar sobre os excessos e abusos do Poder Judiciário, de alguns dos seus membros. Cabe salientar que a gente já muito se critica o regime militar. Hoje a gente vive um regime judicial no Brasil. Então o Congresso Nacional tem que dar essas respostas para a gente retomar a liberdade de expressão. Hoje os deputados e senadores não têm segurança de ir na tribuna para fazer um discurso. E isso se deve por conta desse medo que eles estão impondo, onde a gente não tem mais nem segurança que a gente tem imunidade parlamentar para falar. Então a gente precisa recolocar o Supremo no seu lugar, de que eles só podem julgar com base nas leis já existentes e não pode ter inquérito tramitando no Supremo, e eles não podem se manifestar politicamente, ideologicamente sobre suas opiniões, sobre processos de andamento. Então esse rol, por exemplo, dos crimes de responsabilidade é muito importante e ele nada mais faz do que respeitar a legislação já vigente. Então a gente entende que é sim um legado. E esperamos que nada aconteça e que a gente consiga aprovar na CCJ. Há um compromisso do presidente Arthur Lira com o encaminhamento dessas pautas para o plenário? Deputada, como é que a senhora observa essa posição atual do presidente da Câmara? Então, eu não conversei com o presidente da Câmara sobre essas propostas, ele não assumiu nenhum compromisso comigo, mas ele sabe o meu posicionamento e ele sabe que a partir do momento que ele despachou, eu iria pautar tanto a PEC 8 quanto a PEC 28. Agora, da admissibilidade que é vista na CCJ, tem que passar por uma comissão especial para depois ir a plenário. Aí vai depender realmente do presidente Lira querer fazer esse enfrentamento. Então, eu não saberia responder se ele realmente vai tocar adiante, mas espero que sim. A gente percebeu, deputada, essa semana, que a base do governo estava organizada para pedir vistas, né, para tentar fazer com que fossem retirados de pauta os projetos e as PECs. A senhora, como presidente do colegiado, sente que o próprio governo Lula pressiona para a retirada dessas matérias? Há uma coordenação, o Supremo está junto nesse processo, nos bastidores ali pressionando para travar o avanço. Como é que se dá essa situação? Olha, eu não percebi até agora nenhuma interferência. No entanto, já houve esse tipo de interferência no passado.
Eu lembro que quando nós fomos votar o voto impresso, que o Felipe Barros era o relator, houve ligações, inclusive, se não me engano, do ministro Barroso e de outros ministros, no sentido de não aprovarmos a matéria no Congresso Nacional. Eu entendo que isso é uma interferência indevida do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Entendo que é por esse tipo de coisa, por não respeitar a independência do outro poder, é que a gente deve falar para os ministros, inclusive para o ministro Barroso, que não, o tribunal não se tornou um tribunal de natureza política. Se o ministro Barroso entende, por exemplo, que o papel do Supremo, que o papel dos ministros é ser um papel político, então que ele largue a toga e concorra e as urnas deem para ele a votação. Mas ele não pode querer interferir, não pode querer legislar no nosso lugar e ter esse protagonismo que eles têm hoje. Nós vemos esse novo constitucionalismo que ele não traz nada de edificante para o país. Ao contrário, eles acabam se desmoralizando o próprio tribunal e fazendo com que o judiciário perca o respeito da população. A população não quer uma corte que faça isso, ela quer uma corte constitucional que respeite as leis e a Constituição e não inove no ordenamento jurídico. Portanto, eu espero que não haja essa interferência, como já houve em muitas matérias que nós votamos. Se houver uma mudança nos votos que nós tivemos hoje, vocês podem ter certeza que houve essa interferência e nós iremos denunciar se soubermos que isso aconteceu. Agora, por falar em desmoralização, deputada, a senhora acredita que o Congresso, pressionado a rediscutir a formatação das emendas, se encaixa exatamente nesse conceito, desmoralização? Porque a gente ouve ali, por exemplo, do presidente Pacheco, uma tentativa de amenizar o clima, dizendo que está sendo construído um acordo democrático, mas o molde em que essa discussão toda se deu não inspira tanta democracia assim, até porque o Congresso teve, né, que negociar a partir de uma situação que foi colocada ali no tapetão. Então, como é que a senhora avalia o momento atual do Congresso Nacional em relação a essa rediscussão das emendas a partir do Supremo Tribunal Federal tomar essa decisão? Olha, eu, como já falei, eu sou uma deputada que me elejo por conta das pautas que eu defendo, né? Não preciso das emendas para me eleger. Mas entendo que as emendas hoje existem, são uma prerrogativa dos parlamentares e deve ter transparência, sim, no procedimento, concordo com tudo isso. Mas essa decisão do ministro Flávio Dino vem demonstrar justamente a necessidade da PEC 8, que é uma legislação vigente e um só ministro está fazendo suspender toda uma regra que já existe. Eu entendo que a vontade do Congresso Nacional deve ser respeitada. Não fiz parte desse acordo, nem sei o que foi discutido, mas acho que isso criou o ambiente propício para a gente discutir os limites de atuação do Poder Judiciário. Está aí a entrevista dada pela deputada à nossa repórter Débora Sena. E para comentar justamente essas falas, eu trago aqui o nosso querido Rodolfo Borges. Na verdade, não é mais uma sinalização, não é uma novidade, mas é mais uma pessoa reafirmando esse momento delicado do STF politicamente e também junto à comunicação deles junto com o resto da sociedade, né? Assim, para quem considera que um impeachment de um ministro do Supremo seria uma medida muito drástica nesse momento, qualquer desses projetos passar e ser aprovado seria uma sinalização do Congresso Nacional razoável e uma resposta. Então, assim, eu acho que nesse equilíbrio possível entre os poderes, aprovar qualquer que seja desses 4 projetos que tem hoje ali na Câmara, poderia ser uma resposta razoável para o momento de agigantamento do Supremo na República Brasileira. Me chamou a atenção, eu já até já destaquei isso aqui, um projeto específico que traria para a dinâmica entre legislativo e judiciário essa figura do veto. Então, num caso como esse, que a gente está discutindo tanto, da suspensão do X, em que um ministro só do STF decide tudo, e aí dias depois ele submete a um pedaço só do STF, só a uma turma que tem 5 ministros e não a todo o plenário, exatamente, e a análise que a gente faz é que ele fez isso para não ter risco de nenhuma contestação mais incisiva, né? Só um ministro, Luiz Fux, fez ali, concordou com o Moraes com a suspensão e falou, olha, deu ali, talvez
possa prejudicar outras pessoas, talvez vamos pensar numa forma melhor de fazer isso, só um dos 5, né? Isso foi feito, inclusive, no plenário virtual, sem que as pessoas pudessem ver o debate, um debate possível de alguns ministros que, porventura, poderiam discordar dessa decisão. Então, assim, o Legislativo teria, a partir desse projeto, de um dos projetos que está na CCJ, vetar essa decisão, falar, olha, não valeu. E aí depois o Supremo teria também a prerrogativa de derrubar o veto, como na relação entre o Executivo e o Legislativo. Seria uma possibilidade. A questão é que hoje só existe uma resposta possível do Congresso ao Supremo Tribunal Federal, que é o impeachment de um dos ministros. E aí, realmente, eu concordo, é muito drástica essa reação, mas é a que existe. Se vai acontecer, a gente já discutiu aqui muitas vezes, é muito difícil que aconteça, mas ela existe como possibilidade, né? A única hoje.